Alô, galera do oitavo ano. Vamos fazer a nossa primeira aula online, ou seja, nossa primeira aula, vídeo aula. E retomando as atividades, os textos que nós deixamos antes da pandemia do coronavírus, a gente vai hoje começar com as revoltas, né? As revoltas sociais que houveram no Brasil na época colonial. E hoje a gente vai ver precisamente a revolta de Beckman. A revolta de Beckman. Então, o que foi a revolta de Beckman? Por que aconteceu essa revolta de Beckman? Bom, o Brasil estava dividido em duas colônias, ou seja, bem ao meio, quase ao meio, uma área era chamada de Brasil, com capital em Salvador. A outra área era a região do Grão-Pará-Maranhão, que não se considerava Brasil, até porque acabaram de expulsar os alemães, os espanhóis, enfim, os holandeses, e eles não se consideravam nem Brasil. Eles eram uma colônia praticamente independente, mas sobre o governo, sob o comando do governo português. Então vejam bem, a revolta de Beckman ocorreu no Maranhão no século XVII. Ou seja, essa revolta foi chamada de revolta nativista. Professor, mas o que é uma revolta nativista? É uma revolta que não é por busca de poder, para derrubar ninguém, mas é uma revolta que luta pelos próprios direitos daquela área, daquele território. O próprio nome diz nativos, nativistas de nativos. Entre eles mesmos, eles queriam apenas melhorias, eles não queriam derrubar o poder da coroa portuguesa. Então, nesse contexto, o Maranhão vivia um período muito difícil, com muita fome, muita miséria, e a sobrevivência era feita através das chamadas drogas do sertão, que eram as coletas feitas pelos indígenas de cacau, canela, castanha do Pará, enfim, todas essas eram chamadas de droga do sertão. Então eles colocavam os índios e obrigavam os índios, escravizavam os índios faziam uma coleta e ali era feito o grande comércio do Maranhão, era feito por aqui. Além do cultivo de cana, né? Haviam grandes canaviais, engenhos, que também eram mantidos pelos índios, escravizados. Só que existia nesse período também os jesuítas, que não concordavam com a escravização dos indígenas. Os jesuítas eram totalmente avesso a essa escravização, porque eles achavam que os índios não deviam ser escravizados, mas sim catequizados. Daí a coroa portuguesa, que tinha enviado também os jesuítas para o Brasil, para essas terras, ficou do lado dos jesuítas. E aí veio a ordem da proibição da escravização dos indígenas. Bom, nesse momento os colonos ficam o quê? Toda a mão de obra que eles possuíam era feita por eles, pelos indígenas. Mas a colônia portuguesa se compromete, lógico que surge logo uma revolta na população inteira, e a colônia portuguesa se compromete a trazer escravos, trazer negros da África para substituir o trabalho indígena. E assim eles criaram a Companhia de Comércio do Maranhão. Isso criado pela coroa portuguesa. A Companhia de Comércio do Maranhão, que dominou todo esse comércio. Era proibido se comprar de outro lugar que não fosse na Companhia de Comércio do Maranhão. Tudo eles vendiam mais caro, compravam os produtos brasileiros, o açúcar, as drogas do sertão, tudo baratinho, vendia na Europa caro e trazia os produtos europeus para vender para os colonos, muito, muito claro, explorando onde as pessoas já não estavam aguentando mais.
Daí começa a surgir uma revolta, a população começou a não aguentar mais a situação. Então, um dos grandes comerciantes, fazendeiro e dono de engenho, que ele era muito rico, Manuel Beckmann, e seu irmão Thomas Beckmann, começaram a reunir grupos e grupos, porque ele era importante, ele era influente. Começou a unir essa população para fazer uma grande revolta. Um certo dia eles invadiram a companhia de comércio, invadiram os armazéns e roubaram tudo. Expulsaram os jesuítas, invadiram o colégio jesuíta em São Luís, expulsaram os jesuítas e foi aquela revolta porque eles já não aguentavam mais a situação. E a população toda armada participando dessa situação. Bom, moral da história. Eles tomaram conta de tudo e logo em seguida acharam que estavam dominando tudo. Manda o seu irmão, o Thomas Beck, a Portugal para negociar com a coroa. Dizer que agora sim... Só que ele chegando em Portugal, automaticamente foi preso. Foi preso e quando volta de lá, já volta com o governador para essas terras e com um grande cerco de polícia. Ele veio todo monitorado pelo exército, exatamente para evitar essas confusões, essas guerras que estavam tendo aqui no Brasil. Bom, prenderam, a coroa volta para o Grão-Pará Maranhão, com o governador, prende o irmão dele, chega aqui, o que acontece? Eles vêm muito preparados, muito armados, mataram muita gente, prenderam outros, e o líder principal da revolta, o senhor Manuel Beckmann, foi decapitado. Quer dizer, foi cortado o pescoço. Ele foi morto na forca e depois foi decapitado. Porque essa era a forma que a coroa fazia para punir as pessoas que media força com eles, entendeu? Que se achavam que podiam enfrentá-los. Então eles já matavam dessa forma para poder exemplificar, certo? Então é o seguinte, motivos da revolta de Beckmann foi esse. Um dos principais motivos da revolta de Beckmann foi exatamente a falta de mão de obra. Eles começaram a revolta, sem contar que o Maranhão vivia uma seca terrível naquele período. A população vivia uma miséria, na miséria completa. Então toda a população se revoltou, a grande maior parte da população. Aí o que acontece? Então o Maranhão vivia uma situação caótica e desorganizada, onde a população não tinha mais o que fazer. Era enfrentar e tentar desorganizar essa companhia de comércio que estava explorando eles, que eles já não tinham mais como comprar nada, estava muita gente morrendo de fome. Então exatamente essa revolta foi causada pela falta de mão de obra da mão de obra escrava indígena. E quando eles prometeram que era a Companhia de Comércio do Maranhão que trazia escravos da África para vender para eles baratinho, isso porque ia beneficiar a coroa portuguesa. Porque na escravização de índios eles não tinham impostos. E com o tráfico de negros da África, a coroa cobrava impostos dos traficantes. Isso era um negócio bom para a coroa. Mesmo assim a coroa não cumpriu, ela não conseguia trazer a demanda, manter a demanda. Então foi exatamente por isso que eles se revoltaram. Fim da história, Beckmann foi decapitado. Os jesuítas expulsos, mas a coroa retomou o poder e continuou mandando no Estado. Bom, como nada funcionava durante esse período, a coroa portuguesa, que havia prometido tudo de bom para eles, nada foi cumprido. Então foi a razão básica dessa revolta. Foi a falta de mão de obra escrava. Tanto indígena, que houve a proibição da escravização dos índios,
e também eles não conseguiram trazer da África a demanda de negros para suprir a necessidade nos engenhos e na mão de obra em geral. Então, gente, esse é o tópico principal deste assunto, dessa revolta de Beckman, que é uma revolta que cai sempre em vestibulares, porque ela é muito importante aqui para o Maranhão, para o nosso estado, Grão-Pará, Maranhão, mas no resto do Brasil ela não tem tanta importância, mas ela sempre cai no Enem. Então é importante que vocês saibam o porquê que aconteceu essa história, quem foi o principal líder, que foi Manuel Beckman, né? Ele era descendente de alemães e foi ele quem foi o coordenador, digamos assim, né? Que ele juntou a galera toda e vamos lá, vamos invadir, vamos botar para quebrar. Mas a gente se deu mal nessa história. Mas virou mártir, virou uma das pessoas mais importantes da história do Maranhão. Inclusive, hoje em São Luís, continuam bairros, nome de palácios e ruas e tudo, o nome de Manuel Beckman. Eu acho que por hoje era só essa primeira aula para vocês entenderem o que foi a revolta de Beckman e nós vamos ver mais outras revoltas nas próximas aulas. Falou? Então, desejo que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa, tirem as dúvidas, ligue para mim, pergunte, tirem as dúvidas e vou deixar uma atividadezinha para vocês, ok? Alô?